Shalom, queridos, bom dia, boa tarde ou boa noite para você. Não sei qual é o horário que você separou aí para dedicar ao estudo, mas eu quero dar as boas-vindas à Escola Eclésia e ao curso básico em teologia. Quero agradecer a todos os mantenedores que têm feito esse projeto uma realidade. Amém? Então, como não poderia deixar de ser, eu quero orar por você. Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar a cada um desses alunos que irão ser impactados por esse conteúdo, que irão ser transformados para transformar vidas, que vão usar esse conteúdo, Senhor, para servir melhor o seu irmão, servir melhor a sua comunidade de fé. Deus, eu quero abençoar a cada um dos patrocinadores que tem feito, Senhor, esse sonho uma realidade, que tem sonhado, Senhor, conosco e confiado naquilo que o Senhor nos entregou. É para a glória do teu nome, Jesus, que nós fazemos isso. Faça em nós e através de nós, hoje e sempre. Amém, amém e graças a Deus. Queridos, sejam bem-vindos aí ao nosso curso. Essa é a primeira aula que nós vamos chamar de Bibliologia nível 1, tá bom? Nesse aqui nós vamos fazer uma análise de cada um dos livros da Bíblia. Eu não vou entrar nos seus números, mas eu quero entrar diretamente na análise. Por que eu vou entrar na análise do livro e não nos seus números, nos seus dados? Porque os seus números e os seus dados, eles não vão trazer nenhum conhecimento ativo dentro da sua comunidade de fé. E esse curso é um curso básico em teologia voltado à aplicação na sua vida ministerial. Então, nós vamos fazer uma análise aqui. Venha comigo, embarque um pouquinho. Eu quero indicar para você que você compre aí, se você não tem, compre uma Bíblia King James, Nova Versão Transformadora, ou até mesmo Almeida, né? Na linguagem 2000, também é muito boa, vai ficar simples de você entender e simples de você transmitir também a palavra de Deus a todos aqueles que querem e têm sede e fome de conhecer ao Senhor. Amém? Então vamos começar por Gênesis. Gênesis ele é tido como o livro das origens. É o meu livro favorito, então eu tenho que falar. Eu amo o livro de Gênesis. Eu amo estar sempre voltando ali nas origens. E em Gênesis nós vamos ter a origem do universo, a origem da criação, a origem do pecado. Nós vamos ter a origem dos primeiros comportamentos humanos referentes tanto do homem para Deus, mas também quando Deus começa a se comunicar com o homem. Cara, é fantástico. O livro de Gênesis, ele é um livro assim que, dá vontade de sonhar junto com ele, né? Então nós temos principalmente aqui o seu tema central, né? O tema central é o pecado do homem e os seus passos iniciais para a sua história primitiva, tá? Então ele vai focar muito nisso, nessas primeiras origens, a partir do pecado do homem, como ele conduziu isso, vai falar a história de Caim e Abel, né? Vai contar aí como a Torre de Babel, como se deu a divisão das línguas. Esse é um livro fantástico, um livro histórico fantástico, tá? Então ele vai se dividir basicamente em algumas partes, tá? Então primeiro a gente vai fazer a história da criação. Então como se deu, tá? Então a história da criação ela vai dividir em duas partes. Uma, a criação do universo. Como se deu a criação do universo? Eu gosto muito de falar, por exemplo, em Gênesis, quando o autor ele começa... Deixa eu pegar aqui junto com vocês. Eu gosto muito dessa aula. Gênesis, quando ele começa aqui na criação, capítulo 1. Bora lá. Olha que narrativa fantástica. Acompanhe com a Bíblia aí, tá, gente? Olha só. Ele começa assim, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. Por que ele não fala criou o céu? E sim, criou os céus. Tá? Nós temos algumas indicativas teológicas para isso, tá? Alguns estudiosos acreditam em 7 céus. Eu prefiro simplificar esses 7 céus em 3 céus, tá? Então nós temos aqui o primeiro céu, onde são criados aqui os gases, toda essa composição química maravilhosa que faz com que a Terra seja habitável para o ser humano, também chamada pelos cientistas de abóboda, tá? Então nós temos o primeiro céu, a abóboda. Nós temos o segundo céu chamado céu sideral.
e o terceiro céu que eu chamo a morada do Altíssimo. Tá? Então nós temos a abóbada, céu sideral, onde ficam as constelações, as estrelas, as galáxias, tá? E nós temos o terceiro céu, de onde partiu todas as coisas, onde é a habitação de Deus. Então eu gosto de dividir muito assim, tá? Daí ele vai falar que a terra era sem forma e vazia, que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Então ele começa a dar uma nuance, e eu quero viajar um pouquinho com você aqui no livro de Gênesis. Começa a dar uma nuance. Então ele fala, olha o que ele fala. Ele fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Tá? E a terra era sem forma e vazia. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. Então imagine mais ou menos a terra sem iluminação nenhuma, em trevas, e somente o Espírito de Deus pairando sobre a face do abismo, ou seja, era tudo vazio. Tudo vazio, e o Espírito de Deus pairando sobre a face desse abismo. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. E chamou Deus a luz dia, e a trevas noite. E houve a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Tá? Então ele vai contando aqui, eu não vou entrar nos miúdos, mas eu quero dar algumas coisas para vocês aqui. E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Cara, aqui é outra coisa fantástica. Aqui Deus começa a colocar, a organizar a terra que ele ia colocar o homem. Então ele fala assim, ó, haja uma porção de terra. Então começou a surgir essa terra. Olha que coisa linda. Por quê? Ele começou a separar as águas. Então aqui começa a surgir o grande continente chamado de Pangeia. Quando todos os continentes eram unidos e havia somente uma porção seca. Tá? E ele faz separação das águas. Fantástico. Que estavam debaixo do firmamento e as águas que estavam por cima do firmamento. Tá? Ou seja, Deus ele coloca a água e ele faz separação das águas de cima com as águas de baixo. Deus fez o firmamento e fez separação das águas. Chamou Deus o firmamento céu. Esse primeiro aqui, céu. E houve tarde e manhã. Esse foi o segundo dia. E disse Deus, ajunte-se as águas que estão debaixo dos céus num só lugar, e apareça a terra seca. Então Deus ele faz o firmamento chamado de abóboda. Esse primeiro céu ele estabelece o céu. E ele faz separação das águas de cima, da onde iria chover depois, das águas de baixo, e agora faz surgir uma porção de terra seca. Eu já falei, a Pangeia. Cara, é muito louco. E assim foi, chamou a parte seca terra, e ao ajuntamento das águas mares. E assim foi. Então Deus ele começa a separar os mares agora. Olha como Deus prepara todas as coisas. E Deus viu que isso era bom. Verso 11. E disse Deus, produza a terra relva, ervas, que deem semente, árvores frutíferas e tudo mais. E assim a terra começou a produzir. Então nós vamos separar essa criação em duas. Tá? A criação a partir da voz e do comando de Deus. E Deus começa a construir tudo isso. Então ele disse, haja luz. Ele disse, haja água e haja terra. Mas depois ele fala para a terra, produza. E a terra começa a produzir. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Tem uma aula sobre isso aqui que vai ficar de brinde para vocês, tá? Então vamos voltar lá, senão eu vou ficar empolgado aqui nessa aula. Mas preste atenção.
tá? Então a gente teve aí de Gênesis 1 a 25, como foi feita a criação do universo. De Gênesis 1, 26 a 31 e do capítulo 2, 18 ao 24, ele vai falar de como foi feita a criação do homem, tá bom? Na parte 2 de Gênesis, nós vamos ver a história do homem primitivo, tá? Então vai falar da tentação, vai falar da queda, da personalidade e do caráter do tentador. Vai falar sobre o castigo do pecado e a promessa do Redentor vindouro, no capítulo 3 de Gênesis, tá? Aí nós vamos ter também, na sua parte B, a história de Caim e Abel, no capítulo 4, a genealogia e a morte dos patriarcas, no capítulo 5, os fatos relacionados com o dilúvio, no capítulo 6 ao 8, tá? A aliança de Deus com Noé e o pecado deste patriarca, no capítulo 9, quando Noé entorna o caldo, tá? No capítulo 10, vai falar sobre os descendentes de Noé. No capítulo 11, sobre a confusão das línguas em Babel, capítulo chave. Na terceira parte, vai falar sobre a história do povo escolhido. Então vai começar a falar da história de Abrão, de como Deus chamou Abrão, de como Deus escolheu Abrão, tá? Então vai falar o chamado divino, no capítulo 12, a história de Abraão e Ló, nos capítulos 13 e 14, as revelações divinas e as promessas de Deus, particularmente um filho, a posse da terra santa e grande posteridade, nos capítulos 15 a 17, depois do 18, dos versos 1 ao 16. Vai falar da sua intercessão a favor das cidades da planície e da destruição delas, então Sodoma e Gomorra. Então, capítulos 18, do verso 17 até o capítulo 9, tá? Vai falar da sua vida em Gerar e o cumprimento da promessa, e um filho com o nascimento, né, do nome de Isaac, nos capítulos 20 e 21, a prova de sua obediência com a ordem para sacrificar Isaac, no capítulo 22, mais uma vez um capítulo chave aqui de Gênesis, e a sua morte no capítulo 25, dos versos 2 ao 8, tá? Nós vamos para a parte 2 disso, da vida de Isaac. Então vai falar do segundo patriarca aí, a partir de Abraão. Então a vida de Isaac vai começar no capítulo 21, no versos 2 e 3, tá? A partir do seu nascimento. Depois, o seu casamento vai estar no capítulo 24. O nascimento de seus filhos, Jacó e Esaú, capítulo 25, dos versos 20 ao 26. Seus últimos anos, capítulo 26 e capítulo 27, tá bom? Após isso, vai falar sobre a vida do próximo patriarca, a vida do tão conhecido Jacó, tá? Então isso vai começar principalmente no seu ardil para adquirir o direito de primogenitura, capítulo 27, do verso 1 ao 29. Então tá aí a história de toda a trama, tá? A visão da escada celestial, que é outro ponto chave na vida de Jacó, vai estar no capítulo 28, do verso 10 ao 22, tá? Incidentes relacionados, tá, com o seu casamento e sua vida em Padan Aram, capítulo 29 ao capítulo 31, tá? Vai ter a história adicional de sua vida, tá bom? Então, a vida de Esaú vai ter também uma descrição, tá? Vai estar descrita um pouquinho mais para frente. Aí depois vai falar da vida de José, os últimos dias de Jacó e a descida da família dele para o Egito, no capítulo 37 ao capítulo 50, tá bom? Nós temos outras coisas aqui, que são os nomes preeminentes relacionados. Adão e Eva, Caim e Abel, Abrão e Ló, Isaac e Ismael, Esaú e Jacó e José, os seus irmãos. 5 grandes personagens espirituais estão aqui também nesse livro de Gênesis. Então, preste atenção. Quem é? Enoque. Enoque, o homem que andou com Deus, tá? Então, quando você ouvir esse nome, quem foi o homem que andou com Deus? Enoque. Noé, o segundo, quem é? O construtor da arca, tá bom? Abrão, o pai dos fiéis, ou o pai da fé, como é conhecido. Jacó, o homem cuja vida foi transformada pela oração. E, finalmente, José, o filho de Jacó,
que desceu como escravo e se tornou governador do Egito. E nós temos aqui a grande lição das idades. A Bíblia começa com a humanidade arruinada, o paraíso perdido, no capítulo 3. Nós temos a instituição do plano da salvação, no capítulo 3, no verso 15. E a Bíblia termina com a promessa cumprida, o paraíso recuperado, em Apocalipse, capítulo 21 e 22. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que você possa leia Gênesis. Então, essa é a dica que eu tenho para você de estudo a partir de hoje, em 7 dias. Você tem 7 dias para ler o livro de Gênesis. Deus abençoe sua vida poderosamente. Fique na paz. Shalom. Shalom.